mãos hoje? Quantas vezes? No vídeo anterior, a gente falou justamente sobre isso, sobre lavar as mãos, também, né, o aviso de continuar com máscara, só sair se for necessário. Quando sair, máscara, álcool em gel e sempre lavar as mãos, ok? No vídeo de hoje, a gente vai fazer a versão digital do nosso estudo, do nosso rascunho, do nosso desenho, que era sobre lavar as mãos. E aí cada um de vocês fez uma versão diferente. A gente pode fazer uma versão com sabonetinho, a gente pode fazer uma versão com sabonete líquido, né, apertando o botãozinho do sabonete líquido e assim por diante. O importante é ter esse foco nas mãos, onde a gente mostra que é importante manter higienizado, como eu falei, né, no vídeo anterior, pra gente manter aí longe vírus, bactérias, sujeiras, micróbios, coisas nojentas que a gente não quer que entre em contato com o nosso corpo, ok? Então vamos lá. Para fazer a versão digital da pintura de hoje, que são as mãos, serão 2 modelos, como no desenho anterior do vídeo passado. Eu vou usar o aplicativo PixArt Color Pintar, mas você pode usar qualquer aplicativo que funcione bem e que te permita trabalhar no seu celular, ok? O PixArt Color Pintar funciona por um sistema de camadas, então eu tenho que começar já colocando a minha imagem. Então sim, você precisa tirar uma foto do seu desenho para que essa foto vire uma camada base, ou seja, onde a gente vai fazer a nossa ilustração nas camadas por cima. Coloquei a minha imagem, vou clicar na configuração de camada e vou diminuir a opacidade. Por que eu faço isso? Para que o meu traço original não fique atrapalhando a arte que eu quero fazer por cima. Na sequência, eu crio uma nova camada e aí sim eu começo a produzir a minha versão digital do meu desenho. Eu vou começar pela torneira, que foi a primeira coisa que eu falei no vídeo anterior que eu ia melhorar. E eu decidi que eu não ia fazer essas torneiras retinhas, que eu queria fazer como se fosse realmente aquela torneira que a gente tem em casa, de pia, que é a mais tradicional, que ela é um caninho longo e aí ela vira para baixo como se fosse aquele pescoço de dinossauro, ok? Para fazer, eu estou usando o cinza médio. O que é um cinza médio? É o cinza que ele nem tá muito perto do preto, mas ele também não tá muito perto do branco. Uma dica para você escolher um bom cinza é que ele esteja na paleta de cores do azul. Então, se vocês pararem a minha tela quando eu tô escolhendo a cor, vocês vão ver que o disco, né, meu círculo cromático, ele tá dentro da área do azul. Então, assim, o preto, para ser considerado muito preto, ele tem que ter um pouquinho de azul, e a mesma coisa o cinza. Para ele ser considerado mais metálico, mais cinza, ele tem que estar ali próximo do azul de alguma forma, ok? Fiz isso, coloquei uns cinzas mais clarinhos, para então dar essa impressão de luz e sombra, e vou para minha próxima etapa, que eu também prometi para vocês, que seria melhorar a mão. Vamos recapitular algumas coisas aqui que eu disse no vídeo anterior, só para realmente fixar nas nossas mentes. Mão, pé, nariz, orelha são partes bem difíceis de serem desenhadas se você não pratica. Então, convido vocês a praticarem mais as ilustrações de vocês, não só para os projetos do digital, mas para que vocês realmente ganhem mais prática, ok? Se vocês tiverem determinadas dificuldades ou não lembrarem de algumas coisas, vocês têm a playlist da professora Carol e da professora Tarsila, que elas fizeram, né, no começo do ano revisões também, e mesmo ao longo do ano passado inteiro, elas fizeram várias ilustrações de rosto, então dá pra ver questão de nariz, por exemplo. E se vocês quiserem praticar melhor, acredito que seguindo mais playlists de ilustração, vocês vão conseguir fazer a mão melhor. No nosso caso, a gente vai fazer a mão da forma que a gente conseguir. Então, como eu falei, a minha mão ficou meio de cartoon, assim, meio de desenho. E vocês vão ver que eu vou errar, voltar aí, fazer. Eu tô olhando referências no meu computador enquanto eu tava fazendo essa mão. Tava olhando pra minha própria mão também. Então, assim, realmente é uma questão de prática. Mas aí eu volto para as nossas dicas, que são: se a mão tiver 5 dedos com tamanhos diferentes e você conseguir fazer marcações, detalhes como a dobrinha do dedo ou a marca da unha e assim por diante, vai aparecer uma mão e você vai atingir o seu objetivo, que é desenhar uma mão. Não com perfeição anatômica, mas a pessoa vai bater o olho e vai saber que aquilo é uma mão, ok? Próxima dica, conselho aqui na hora de escolher a cor. Para você escolher uma tonalidade de pele, independente dela ser clara ou dela ser mais escura,
A base de cor para pele é o marrom. Então, quanto mais claro for o marrom, seria uma tonalidade de pele branca, e quanto mais escuro, seria uma tonalidade de pele negra. Mas, basicamente, quando você for pintar, não importa o tipo de estudo de pintura que você for fazer, vocês vão perceber que tá sempre perto ali de tonalidades marrons. Então, onde fica essa tonalidade? Ela não fica entre o preto e o vermelho. Ela fica entre o vermelho e a parte mais escura do laranja. Então, é mais comum que você puxe o nosso círculo cromático para o laranja e vá para a tonalidade mais escura dele, e lá você vai encontrar diversos tons de marrom, e aí você vai conseguir fazer diversos tons de pele. Se você estiver com dúvida sobre o que eu estou falando, pesquisa na internet Pantone pele humana. O que vai aparecer? Vai aparecer uma cartela da Pantone com tons de pele de pessoas, um do lado da outra, e você vai perceber que basicamente a cor que a gente usa, seja, como eu falei, para peles claras ou escuras, são a base marrom, ok? Se você for muito pro rosado, a pessoa vai ficar muito rosa. E se você for muito pro amarelado, o desenho vai ficar muito Simpsons. E aí não é legal. E a gente não quer que fique parecendo um cartoon. Apesar do traço não estar perfeito, a gente quer que isso pareça uma mão de uma pessoa. Ok? Como eu vou fazer duas ilustrações diferentes, uma mão eu vou fazer com pele negra e outra mão eu vou fazer com a pele branca, para que vocês possam ver onde eu pego a minha cor, porque eu sei que às vezes vocês não têm dificuldade em usar o aplicativo nem onde a ferramenta está. Por exemplo, eu sei configurar o pincel, já sei configurar o tamanho, mas às vezes vocês têm dificuldade de escolher a cor. Então, acredito que com esses dois exemplos, vocês vão conseguir usar tranquilamente. Coisas importantes: separação de camadas. Eu fiz a torneira em uma camada, fiz a mão de cima em outra camada e vou fazer a mão de baixo em outra camada também. Por que essa separação? Vamos relembrar aqui que quando você faz um trabalho em camadas, você tem um controle muito maior sobre o seu projeto. Então, se eu errasse a torneira e ela estivesse na mesma camada da mão, pra sorte nossa, os desenhos estão bem separados, mas é nesse caso. Só que se eles estivessem muito próximos, eu poderia acabar estragando a minha mão tentando apagar a minha torneira. Então, não é que a borracha ela não é um elemento usado, ela é uma ferramenta usada no momento adequado. Mas se eu precisar eliminar uma camada, descartar essa camada porque ela está errada, quando eu faço um trabalho em camadas, eu posso fazer isso sem problema algum. Eu consigo diversificar minhas possibilidades de correção quando eu trabalho em camadas. Outra coisa importante: as camadas dão noção de espaço e de distância. Por exemplo, nesse caso, a mãozinha aberta, né, que dá pra ver a palma, ela tá atrás da mãozinha que a gente só vê o peito da mão, né, a partezinha aqui de fora da mão. Então, se eu quiser colocar um elemento entre os dois, eu posso colocar uma camada. Então, como assim? Eu vou ter camada 1, mão de dentro. Uma camada do meio, que eu posso pôr o sabonete, eu posso pôr a espuma, posso pôr sabonete líquido, posso fazer água caindo. E vou ter a camada de cima. Como essa camada do meio é um elemento entre as duas mãos, vai dar justamente essa noção espacial de que a água está passando por uma mão que é vista do lado de fora e caindo na mão que é vista do lado de dentro. Parece muito complexo, mas na verdade é só um jeito de você estruturar o seu desenho para realmente mostrar que você está no controle da situação, que vocês estão evoluindo na ilustração de vocês. Então, trabalhem com camadas separadas. Mas eu também preciso separar luz e sombra? Profissionalmente, quando a gente for fazer ilustrações muito profissionais, o certo é sim separar luz e sombra. Como nós ainda estamos nesse estágio de aprendizagem / se profissionalizar para poder trabalhar com isso, então, de começo, a minha dica é: você pode fazer luz e sombra na mesma camada da ilustração, desde que você mude a opacidade do seu pincel. O que é a opacidade do seu pincel? Vamos conversar sobre isso de novo. É o quão forte o seu pincel desenha. Se ele vai fazer um risco muito marcado ou se ele vai fazer aquele sombreado bem levinho. Eu já fiz essa comparação com vocês, falando que quando a gente usa o lápis muito forte, ele chega até a marcar a folha. E quando a gente usa o lápis bem levinho, ele não chega nem a marcar nada na folha, ele realmente só faz o sombreamento. Aqui a gente segue mais ou menos a mesma lógica. Se você
pegar a opacidade do pincel e deixar muito forte, ele cria a base do desenho, e diminuindo a opacidade você consegue deixar ele aí mais suave. Que foi justamente o que eu fiz para poder fazer as bolhas em cima do meu sabonete. Eu só fui indo de uma camada para outra, como vocês podem perceber, camadas essas que ficam atrás daquela mão, e aí fui só dando como se fossem cliques na tela, né, só que com o dedo, para poder fazer a marca do sabonete, ok? Aqui a gente vai para o nosso segundo modelo, onde eu vou ensinar um truque para vocês que vai facilitar muito. A gente começa o processo do mesmo jeito, pega a nossa foto, coloca na camada, diminui a opacidade. Vocês vão perceber que eu estou escolhendo a tonalidade de pele e eu não saí muito da minha zona laranja. Pelo contrário, eu estou na zona laranja, só que bem lá próximo do branco. Então, por isso que a cor parece levemente rosada. Qual é o, abre aspas, truque que a gente vai fazer aqui? Primeiro a gente vai fazer uma mão, então você pode escolher fazer a da esquerda ou a da direita. Geralmente a gente tem um lado que a gente faz melhor, então por exemplo, eu desenho o olho da direita melhor, então a gente vai fazer o lado que a gente desenha melhor. No meu caso é a mão esquerda. Vou pintar, vou fazer todas as marcações. E dentro dos programas que trabalham com camadas, sempre vai ter alguma opção chamada duplicar ou copiar e colar. E é exatamente o que eu vou fazer. Quando eu perceber que a minha mão já tá num nível bom, coloquei todos os detalhes, que ela tá bonitinha do jeito que deveria ficar, por exemplo, já pus luz, sombra, tudo bonitinho, eu vou copiar essa camada, colar, e depois eu vou usar a ferramenta de espelhar. Por quê? Porque aí a minha mão esquerda vai ficar espelhada e vai virar uma mão direita. Sendo assim, eu economizo tempo na produção do meu desenho, sei que o meu desenho ficou bom e ficou certo, e eu vou ter as duas mãos na posição direitinha, porque elas estão sendo vistas de cima, né? Elas estão sendo vistas meio que da nossa visão pra dentro. E aí, sigo o mesmo raciocínio. Crio camadas separadas, uma mão vai ficar numa camada, outra mão em outra camada, uma camada nova para o sabonete. E para essa ilustração, vocês vão ver que eu vou fazer um fundo diferente. Então, eu vou fazer o sabonete e depois eu vou voltar lá para a camada de fundo e vou fazer uma pia, porque eu fiquei pensando que o espaço ficou muito vazio. Na primeira ilustração, o espaço vazio ele funciona bem, porque as duas mãos ocupam bastante espaço. O que é espaço vazio no desenho? É quando você olha e são áreas que não tem nada. Só que dentro do design, espaço vazio é algo positivo. A gente entende como área de respiro, para você não colocar e encher de informação e ficar confuso. Então, para a primeira ilustração, que tem torneira em cima, uma mão no meio e uma mão embaixo, eu preenchi meio que 3 pedaços da minha folha, como se fosse começo, meio e fim. No caso dessa ilustração, em que a mão tá bem no cantinho de baixo e eu só tenho a torneira em cima, ficaria um espaço vazio estranho, principalmente porque eu tô vendo de cima. Então, o que eu fiz foi adicionar um fundo como se fosse uma pia e um ralinho bem simples, porque aí o que é o espaço vazio de respiro, ele pelo menos é uma ilustração mostrando que a gente está de cima lavando a nossa mão, ok? Essa arte de lavar a mão, vocês podem me enviar via WhatsApp para eu ver como está sendo o progresso de vocês. Deixem comentários para eu saber se vocês têm dúvidas. Me enviem os rascunhos, as ideias, os estudos. Eu quero saber como vocês estão fazendo. E lembrem-se, né? No primeiro vídeo a gente fez sobre a importância de usar máscara. Nesse a gente fez sobre lavar a mão. E todos eles têm um espaço que, se você precisar, você pode escrever e transformar num cartazinho informativo ou num post informativo e espalhar isso nas redes sociais, compartilhar com as pessoas. Continuar informando todo mundo que é importante se manter em casa, que é importante lavar as mãos, que é importante continuar usando máscara. E para as próximas ilustrações, a gente vai continuar trabalhando esse tema, só que com ideias diferentes, ok? Então aqui mostro para vocês o resultado final de como ficou a minha ilustração. Então tá aqui terminado, a gente fez a nossa versão digital. Eu espero que vocês estejam gostando, que vocês estejam participando. Lembrando sempre que se vocês tiverem dúvidas é só deixar aqui nos comentários. E se vocês tiverem outras sugestões de outros aplicativos, o que a gente pode fazer?
Deixa aqui no comentário qual é o seu celular e qual aplicativo você está usando. Por quê? Porque às vezes você não consegue usar o mesmo aplicativo que eu, mas um amiguinho usa o mesmo celular ou tablet que você, e aí ele consegue usar o mesmo aplicativo que você. Então, se a gente se ajudar, todo mundo vai conseguir praticar aí a nossa atividade de ilustração digital, ok? Então, muito obrigada por ter visto esse vídeo até aqui. Se tiver alguma dúvida, sempre nos comentários. Até o próximo vídeo e